Para mim, no início, não foi perceptível, que as minhas emoções estavam mudando, né, não foi perceptível que eu estava chegando num nível de estresse muito alto, que eu comecei a ficar doente, eu comecei a ficar preocupada, eu comecei a ficar sentindo esse peso muito grande que eu via intensamente aqui. E aí veio até um time de cuidado, com missionários da Jocum, da organização da Jocum, para mostrar que sim, nós estamos suscetíveis a isso e que a gente tem que realmente nos cuidar e guardar realmente nosso coração e ter algumas estratégias para que a gente não chegue num nível assim, de que a gente perde totalmente o nosso emocional, o controle, né? Então, com o tempo, eu fui percebendo que quando eu ia para a linha de frente, toda vez que eu vou, meu corpo muda, tudo muda, eu fico bem doente, fico bem triste. Nas últimas viagens que eu fiz, foi bem intenso para mim. Eu não consegui ficar num ambiente na casa de uma senhora. Eu andei orando em volta da casa dela, conversei com ela, e eu não consegui ficar por muito tempo, porque eu vi que ela morava num ambiente com ratos mortos perto dela, sem água, sem energia. E é uma senhora idosa, uma senhora de 80 anos, sozinha, com as janelas quebradas, cozinhando ali, no meio, do lado de fora, perto da rua, né? E dentro da vila. Então, aquilo para mim, eu achei, Senhor, por que que eu tô lá na cidade e tá tudo bem comigo, eu tenho tudo que eu preciso, né? Eu tenho água, eu tenho luz, e eu não tenho essa sujeira perto de mim, o Senhor cuida tão bem de mim, o que que eu posso fazer para ajudar ela? Como que eu vou ajudá-la? E eu chorei, chorei muito, não conseguia parar de chorar, vomitava, abracei ela, conversei com ela, orei por ela, mas aquilo ficou na minha cabeça por um mês inteiro, né? E fora muitas outras coisas que a gente vê, que deixam a gente traumatizado, de enxergar os orfanatos, de enxergar as escolas destruídas, de enxergar que as senhoras estão dentro das vilas, ou os senhores também mais velhos estão sozinhos, e muitas vezes eles têm que desminar os campos que estão cheios de minas, porque não existem soldados suficientes para trabalhar nessa área, e eles vão com os próprios instrumentos desminar, e eles acabam perdendo uma perna, e eles acabam perdendo uma parte do corpo deles, acabam ficando, de certa forma, inválidos ali e sem ninguém para ajudá-los. Então, a gente passa por esse tipo de trauma, que é muito triste e a gente não consegue entender. Eu, particularmente, não vi uma bomba perto de mim que eu precisasse me esconder, mas eu senti muitos tremores. A gente sente aquele medo, né? Apesar da gente confiar no Senhor e saber que Ele chamou e que Ele está nos guardando, mas a gente sente um medo que eu não, nunca senti isso antes, eu não sei como é viver isso todos os dias. E eu sofro pensando nas pessoas que ainda vivem lá, que não têm possibilidade alguma de se deslocar, principalmente os mais velhos, os idosos, e as famílias deles, os filhos ou filhas, eles saíram do país e eles ficaram sozinhos. Então, muitos refugiados, né, nas outras cidades também, e precisando de muita ajuda. Gente que perdeu suas casas, família, mulheres que falaram comigo como que eu vou acreditar num Deus se eu perdi o meu filho, mulheres que contam testemunho que a gente se choca de ver que viram soldados russos matando o filho na frente, na casa delas, na frente delas. Então, são histórias que a gente não consegue nem colocar, assim, filtrar, sabe? É difícil filtrar isso tudo e ainda continuar bem para poder voltar. E muitas viagens da linha de frente, você sai de uma vila, você dá um testemunho, você fala, e as pessoas vêm conversar com você e contam coisas que você não consegue ter estrutura para ir para outra vila e ainda dar um testemunho, e a gente tem que ter muita oração, muita direção do Senhor,
do Espírito Santo para poder falar a coisa certa, porque a gente não está ali para dar falsas esperanças, a gente não está ali para falar mentiras, e a gente está ali para mostrar que o Senhor é algo muito maior do que eles pensam, do que eles sabem, né, do que eles conhecem. E para mostrar que a gente se importa, que a gente ama e que a gente está junto, né? A gente está junto para vencer isso. Mas tenho tentado ao máximo aquilo que o Senhor me chama para poder me ficar um pouco mais recolhida às vezes. Eu fico para poder me recuperar, depois eu volto novamente. E assim a gente vai seguindo. Tem que ter um tempo de cuidado, de recuperação, e depois você vai para uma área que está muito mais triste e intensa, e você precisa estar com o seu emocional, com o seu espírito e seu corpo bem, para poder servir essas pessoas, né?